destruiu a fachada de um estabelecimento comercial. Casos como este têm ficado cada vez mais comum e tem aumentado o registro de acidentes de trânsito com veículos, que acabam atingindo casas ou outros estabelecimentos também. Pois é, e de quem é a responsabilidade da reconstrução das fachadas atingidas por esses acidentes? Essa é uma pergunta que quem responde para a gente é o advogado especialista em direito público e civil, Alexandre Galindo. Bom dia, Alexandre, bem-vindo aqui ao jornal. Existem exceções ou, de modo geral, a responsabilidade é do condutor? Bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É uma pergunta bem interessante. Nós observamos que os acidentes de trânsito, nessas proporções, eles são recorrentes, principalmente aqui na cidade de Caruaru. E em relação à responsabilidade civil, bom a gente ponderar, né? Claro que todo mundo está sujeito a se envolver num acidente de trânsito, seja por sua falha, seja por falha de outro condutor. Mas é importante que a gente tenha a noção de que a responsabilidade pelo acidente não é só do condutor, tá? A responsabilidade ela também pode ser transferida para o dono do veículo, a depender, claro, das circunstâncias que envolvem o acidente, né? Por isso, eu acho que o primeiro alerta que a gente tem que fazer hoje, Laís e Rodrigo, é que você não pode deixar seu carro ou emprestar seu carro a qualquer pessoa. Por que eu falei deixar? A gente acompanhou julgados em que um pai, certo? Ele foi responsabilizado civilmente, porque ele, mesmo o veículo estando dentro da garagem, o filho maior sem habilitação, pegou o veículo, se envolveu no acidente e o tribunal resolveu condenar acertadamente o pai, porque ele deixou de vigiar o bem e, consequentemente, essa sua conduta de deixar de vigiar o bem acabou redundando num dano a um terceiro. E quando a gente fala na responsabilidade civil, a gente precisa observar 3 pressupostos, tá certo? Claro que a questão do dano, o dano causado pode ser um dano patrimonial, pode ser um dano moral causado ao terceiro. Esse dano, ele sim, ele deve ser indenizado, tá? O nexo causal, que seria o condutor ou proprietário do veículo, tá? Ele teria que ser responsabilizado, ele tem que ser responsabilizado, perdão, por ter ou agido com falta de atenção, por negligência, imperícia ou imprudência, ou no caso dele ter emprestado, como eu já disse, ou deixado o veículo a dispor de outra pessoa. E isso, Laís e Rodrigo, já é bem consolidado, tá, no STJ, que o proprietário do veículo ele vai responder pelos danos decorrentes do acidente causado pelo condutor. Então, a gente não observa só o condutor, é preciso também ter cuidado o próprio proprietário do veículo. E o terceiro pressuposto, nesse sentido, é a culpa, né? A gente sabe que a maioria dos acidentes, ou eles são causados pelo excesso de velocidade, pela falta de atenção, por transgredir as regras de trânsito. Então, quando esses fatores eles estão unidos, obviamente, é o dever de indenizar ou do condutor, ou do proprietário, ou de ambos. Agora, claro que em situações em que há outros fatores que acabam incidindo para que aquele acidente aconteça, é necessário olhar o caso em concreto e verificar se a responsabilidade se mantém com o condutor ou se ela é transferida por um terceiro, ou até mesmo por poder público, quando você tem, por exemplo, um buraco na pista, que devido ao buraco o condutor perde o controle e acaba danificando outro veículo ou o patrimônio de outra pessoa. Ou também, por exemplo, naquelas situações que um terceiro acaba transgredindo a regra, bate no seu veículo, o seu veículo vai colidir, por exemplo, com a fachada da loja. Então, são casos concretos que devem ser observados para identificar realmente de quem seria a responsabilidade civil
para quem ficaria a responsabilidade civil, né? O artigo 186 do Código Civil Brasileiro, ele versa a respeito da responsabilidade civil nos acidentes de trânsito. E ele infere que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete o ato ilícito. E esse ato ilícito, ele é realmente passível da responsabilidade civil e da reparação dos danos. Agora, Alexandre, naqueles casos em que o condutor do veículo ele causa o acidente e porventura acaba morrendo, essa transferência na responsabilidade sobre o acidente, né, sobre os danos causados, eles são repassados para algum familiar, por exemplo, um cônjuge, um filho? Como é que fica essa situação? Perfeita sua pergunta, Rodrigo. Nós fomos buscar alguns julgados na jurisprudência brasileira, identificamos várias situações em que, por exemplo, a responsabilidade civil de uma transportadora que o motorista do caminhão não observou a faixa, certo, contínua, fez a transgressão para outra faixa e acabou causando a morte de um motociclista. E aí o tribunal em São Paulo, por exemplo, condenou a empresa a pagamento de indenização e também a pagamento da pensão pela morte do condutor da motocicleta. Você vê que uma simples mudança de faixa, sem ligar a seta e sem observar o outro veículo, ele vai causar, sim, responsabilidades, né? E outro julgado indica justamente a transferência da responsabilidade civil para os pais em uma situação que o condutor do veículo acabou matando uma pessoa na condução do veículo e também morreu, mas a responsabilidade civil pela morte daquele terceiro que não teve culpa no acidente, ele acabou sendo transferida para os pais. Então, é importante a gente observar na condução do veículo, se a gente tomar os devidos cuidados, a gente consegue, sim, evitar o acidente, porque, infelizmente, depois que o acidente ocorre, há consequências tanto na esfera civil, como também na esfera criminal. A gente sabe que o acidente de trânsito, dependendo das circunstâncias, ele vai gerar um homicídio culposo, e esse homicídio culposo, independentemente do dolo, né, que normalmente ele não vai existir, mas há sim um crime tipificado no Código Penal, e que, apesar da pena não ser tão alta, mas sim ela vai gerar consequências na esfera civil e na esfera penal também. O Alexandre, e no caso, né, de que o condutor saiu bem do acidente, se recuperou, mas ele se nega a pagar, como é que é feito aí essa cobrança? Isso pode ir para a justiça? Como é que funciona? Bem, Laís, corriqueiramente a gente lidar, né, no trânsito, no dia a dia, com acidentes. Infelizmente, como eu disse, as pessoas acabam se descuidando por vários fatores e acabam se envolvendo em acidentes, tá? A partir do momento que é determinado a responsabilidade civil pelo acidente, ou seja, de quem foi o culpado pelo acidente, surge o direito de indenizar aquele que foi lesado. Se o ressarcimento dos prejuízos ele não acontecer fora da esfera judicial, ou seja, alguns acidentes eles se resolvem ali com simples acordos, e aí quem está na culpa acaba já pagando os prejuízos, tá? E quando eu falo pagar os prejuízos, não só os prejuízos do dano causado ao outro veículo, mas também a legislação pátria, ela fala dos prejuízos advindos, por exemplo, de compra de medicamentos, de tratamentos, de recuperação das lesões do acidente
e também em alguns casos, como por exemplo, se você colide e tem culpa num veículo de transporte por aplicativo, por exemplo, quem tem culpa naquele acidente também vai ter que indenizar pelos lucros cessantes, ou seja, pelos dias que aquele veículo ficar parado, você vai ter que pagar à pessoa que conduzia o veículo por aplicativo, porque ali é a forma de remuneração dela e realmente é necessário que haja o pagamento. Então, são essa série de circunstâncias que acabam envolvendo o acidente de trânsito que a gente precisa observar, ter os devidos cuidados para não se envolver em acidentes e, consequentemente, não precisar aí indenizar pessoas que envolvidas nesses incidentes. Perfeito, Alexandre. A gente agradece bastante, né, e torce para que tenha esclarecido um pouco na cabeça das pessoas e dos próprios condutores também, para eles terem mais cuidado ainda na hora de pilotar um carro, de dirigir um carro, pilotar uma moto, tá? Muito obrigada, Alexandre, e até a próxima. Muito obrigado a vocês que fazem a Rádio Cidade e também aos ouvintes, e até a próxima. A gente conversou com Alexandre Galindo, advogado especialista em direito público e civil, né, falando um pouco aí sobre a responsabilidade de acidentes que acabam danificando casas e estabelecimentos comerciais. Pois é, a partir do momento que a gente pega um carro, né, uma moto, enfim, qualquer veículo, a gente tem que ter aquela responsabilidade, né, sobre tudo que acontece. Quando a gente acaba causando, porventura, algum acidente, algum dano. Vamos para o intervalo bem rapidinho agora, porque no próximo